Eu vi, porém não entendi muita coisa. Eu, eu também só abri. Beleza, então vamos começar aqui. Falar justamente desse slide. Tá. Pessoal, é o seguinte. Pessoal, hoje a gente vai começar, tá? Espero, se o meu áudio falhar, der algum problema, me avisem aí, no microfone mesmo, tá? Porque eu não vou estar com acesso ao chat. E aí vocês me avisam no microfone, se meu áudio estiver baixo, estiver falhando, tá? Então hoje a gente vai começar um conteúdo novo, beleza? Como eu havia programado para a turma de vocês, esse conteúdo era para ter iniciado na segunda-feira, mas eu dei mais um tempo até quarta-feira para vocês terminarem a lista. E aí eu combinei que eu iria começar esse conteúdo novo na quinta-feira. Foi justamente ontem que eu já coloquei o slide já para a gente iniciar. E aí hoje na sexta-feira é quando a gente vai falar do slide, tá? Vamos falar do conteúdo. Falar do slide não, vamos falar do conteúdo que está no slide, beleza? O conteúdo que vamos estudar agora é um conteúdo chamado termoquímica. Essa aqui é a aula 1 de termoquímica, beleza? Então vamos lá. O que a termoquímica estuda? Antes da gente falar desse exemplozinho aqui em cima. A termoquímica estuda, ou a termoquímica, é o estudo das quantidades de calor que são liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Então, a gente vai estudar agora as reações químicas com enfoque na energia que é liberada ou absorvida durante as reações químicas, beleza? Então, a termoquímica vai estudar a energia envolvida nas reações, tá? Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Aí, na próxima semana, no final já da próxima semana, a gente vai entrar no outro conteúdo que é chamado cinética química, lá estuda a velocidade. Então, os nossos dois próximos conteúdos serão de reações químicas, mas estudando o quê? A energia das reações químicas, a energia que a reação química libera ou absorve, e depois vamos estudar a velocidade com que as reações químicas ocorrem, ou a velocidade com que elas acontecem. Deu para entender aí o conceito inicial? Deu. Beleza? Porque é o seguinte, muitas reações químicas acontecem e liberam energia na forma de calor. Já tem reação química que só acontece se você fornecer calor para ela acontecer. E é justamente essas quantidades de calor liberadas e absorvidas que a gente vai estudar agora, tá? Todo mundo sabe, lá do comecinho, quando está estudando ciências ou estudando química, todo mundo sabe que a gente tem as transformações da matéria, né? Você tem o sólido, líquido e gasoso, né? A matéria está dividida nessas três formas, né? Sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem as transformações da matéria, né? Sólido para líquido. Como que chama isso? Chama fusão, essa transformação, né? E quando você parte do líquido para gás, chama de quê? Vaporização, né? E aí também existe o inverso, né? Você saindo do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, né? Que é a liquefação e a solidificação, respectivamente. O que é interessante a gente notar? Que esses processos aqui, que são as transformações físicas, elas envolvem absorção ou liberação de energia, dependendo da maneira como está ocorrendo. Por exemplo, o que é um sólido? Um sólido que a gente conhece muito comum é o gelo, né? Todo mundo sabe, o gelo. E qual é um líquido muito comum que a gente conhece? É a água, no estado líquido, né? Lá dentro da garrafa. Então, quando você pega um gelo, coloca em cima da mesa, com o passar do tempo, o gelo vai o quê? Se derreter. Vai transformar em quê? Em líquido. Ele se derrete por quê? Porque ele absorve a energia do meio ambiente e aí faz com que tenha uma transformação física de sólido para líquido. Então, as transformações físicas de sólido para líquido e de líquido para gasoso são transformações que fazem o quê? Que absorvem energia. Beleza? Olha o sentido da seta. Ó. Então, toda vez que eu saio de sólido, vou para líquido e depois vou para a fase de gás, esse processo aqui é um processo que absorve energia, tá? É um processo que absorve energia. Aí alguém fala assim, professor, e quando eu saio do gás, venho para o líquido e venho para o sólido? Tá? Quando eu faço esse processo inverso aqui, ó, o que acontece? Acontece o quê? Liberação de energia, tá?
Então, quando eu saio da água líquida e venho para a água na fase gelo, eu estou fazendo o quê? Estou liberando energia. Então, o que é que acontece? Uma transformação em um sentido, ela absorve energia, e em outro sentido, ela libera energia. Conseguiram entender essa parte aí ou está meio confusa? De boa, de boa. Todo mundo aí? Beleza, então vamos lá para a próxima. Dentro da termoquímica, a gente classifica os processos ou as reações químicas de dois nomes interessantes. Que nomes são esses? São as reações endotérmicas ou reações exotérmicas, ou processos endotérmicos e exotérmicos. Aí a pessoa pode perguntar, professor, mas que nome é esse? O que isso significa? Significa o seguinte: todo processo, prestem bem atenção nisso, todo processo que libera calor ou energia é chamado processo que exotérmico. Todo processo que libera calor é processo exotérmico. Beleza? Alguém fala, professor, quais os exemplos? Por exemplo, uma queima do carvão. Tá? Queima de carvão, todo mundo conhece. O que é a queima do carvão? É você pegar o carbono, né? Carbono, colocar o carbono para reagir com oxigênio, e ele vai produzir gás carbônico e vai produzir também calor. Esse calor que foi produzido, tá? Ele vai ser liberado. Então, esse processo aqui é classificado como um processo que exotérmico. Por quê? Porque foi liberado calor. Outra coisa que é importante vocês saber, aqui no primeiro membro da equação, é uma equação química, a gente tem o que no primeiro membro? Tem os reagentes, o R, reagentes, são essas espécies que irão reagir. E aqui no final a gente tem o quê? P, que é o produto, que são as espécies químicas que são formadas. E aqui o calor, vocês percebem que ele aparece aqui no produto. Ó. Então o calor aqui foi formado. Como ele foi formado, ele vai ser liberado. Beleza? Então a queima do carvão é um processo exotérmico. Por quê? Porque libera calor. E a combustão da gasolina, lá dentro do motor? A gasolina está aqui, ó, C8H18, principal componente da gasolina, o N-octano. Esse N-octano vai ser queimado juntamente com oxigênio lá dentro do motor, tá? Vai produzir gás carbônico, CO2, vai produzir água. E vai produzir calor. Esse calor vai ser o quê? Liberado. Então, o processo de queima da gasolina libera calor. Então, ele é um processo classificado como o quê? Processo exotérmico. Todo mundo entendeu aí? Sim, sim. Já os processos que absorvem calor, tá? Aqui, ó, processos que absorvem calor. Já eu saio do slide e vou lá no chat para a gente conversar. Processos que absorvem calor são processos classificados como endotérmicos. Então, endo é processo que absorve calor. Tá? Térmico significa calor e endo dentro. Então, ele está tipo, absorvendo calor para dentro, para si. Beleza? Então, as reações endotérmicas são as que absorvem calor. Por exemplo, eu tenho a decomposição do carbonato de cálcio. Tá aqui, ó, carbonato de cálcio, CaCO3. Ele está presente lá no calcário, em algumas rochas. E para esse carbonato de cálcio se decompor, o que quer dizer se decompor? Quer dizer ele se fragmentar, ou ele quebrar em moléculas menores. Para ele quebrar, ou entrar em decomposição e formar moléculas menores, é necessário que eu forneça calor. Então, o calor aqui agora aparece no primeiro membro da equação, ó, nos reagentes. Não aparece mais lá no segundo membro, como está aqui em cima. Olha, aparece no primeiro membro. Toda vez que ele aparece no primeiro membro, significa que esse calor está sendo o quê? Fornecido. Tá? Então, se ele está sendo fornecido, quer dizer que o meu CaCO3, o carbonato de cálcio, ele vai absorver esse calor. Se ele absorve esse calor, esse processo global aqui é classificado como processo endotérmico. Tá? Processo que está absorvendo calor. E aí, quando ele absorve esse calor, ele vai quebrar e formar duas moléculas menores, né? O óxido de cálcio e o gás carbônico, beleza? Já a síntese do óxido nítrico, quer dizer síntese, quer dizer você juntar duas moléculas e formar uma molécula maior. Essa síntese também é um processo endotérmico, porque para essas duas moléculas aqui se juntarem, elas não se juntam sozinha. É necessário que eu forneça calor para elas se juntar. Se eu forneço calor, quer dizer o quê? Que o sistema vai absorver calor, as duas moléculas vão absorver. Se elas vão absorver calor, aqui é denominado o quê? Processo endotérmico. Por quê? Que absorve calor. Beleza? Então é importante que vocês tenham em mente esse conceito.
Beleza? Então, aqui tem um resumo. Ó. Processo. O processo que libera calor é chamado de quê? Exotérmico. Processo que absorve calor é chamado de endotérmico. Tá? Então, esse é o conceito, é os nossos conceitos iniciais a respeito do estudo da termoquímica. Tá? Deixa eu voltar aqui na aula. E aí, deu para entender aí? O, o Álvaro, foi o Álvaro que perguntou aqui sobre fusão nuclear, um processo endotérmico. Essa pergunta é interessante, né? Lá da radioatividade. Seguinte, Álvaro, geralmente a fusão nuclear, o que é fusão? A gente tem dois núcleos, dois átomos pequenos, nem tão pequenos, né? A gente tem dois, eles se juntam para formar um átomo maior, né? Fusão, quer dizer, eles estão se juntando, né? Só lembrar lá do Dragon Ball, né? Dois caras fazem a fusão para formar um cara mais forte. Então, aqui são dois elementos químicos, eles se juntam para formar um elemento químico maior, mais complexo. Só que é o seguinte, esse caso aqui é bem interessante, se ele é endotérmico ou exotérmico, porque é o seguinte, para essa fusão acontecer, é necessário que esses átomos absorvam energia. Então, ele é um processo exotérmico, ou ele é um processo endotérmico, ele tem que absorver energia. Só que quando o átomo maior é formado e ele sofre algum tipo de degradação, ele libera uma grande quantidade de energia. Então, aí no final, a gente vai ter, a gente geralmente tem que fazer um saldo energético, do tanto que ele absorveu e do tanto que ele emitiu, para poder caracterizar se vai ser um processo endotérmico ou exotérmico. Se a gente fizer essa conta energética do quanto que ele gastou, ou seja, do quanto que ele absorveu para se formar e o quanto que ele vai liberar depois que ele formar, aí o processo será caracterizado como exotérmico, o processo global. Mas dentro do processo de fusão existe uma parte que é endotérmica, que absorve calor, e existe também a parte que é exotérmica, que é a parte, é, que é a parte do átomo quando ele é formado, depois da fusão, e ele se desintegra e libera uma grande quantidade de energia, que é o princípio lá das bombas lá, né? Bombas nucleares. Deu para entender aí, Álvaro? Beleza. Então vamos lá. Então esse aqui foi o nosso conceito bem inicial de termoquímica. Beleza? Ah, beleza. Agora apareceu aqui. Peraí. O slide sumiu, né?
Pessoal, a internet deu uma caída aí, vocês puderam perceber, né? Então, mas já restabeleceu aqui, todo mundo tá vendo o slide aí, tranquilo, né? Dá pra ver de boa. Dá pra ouvir de boa. Beleza. Mas aquela primeira parte lá da parte de endotérmico e exotérmico, todo mundo entendeu o conceito, não entendeu? Entendi. Beleza, vamos lá então continuar. E aqui a gente tem duas questõezinhas abordando esses conceitos iniciais que a gente falou. Tá? Então vamos estudá-las aqui. Vamos lá. Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos. Tá? Aqui, ó. A gente tem o gás queimando em uma das bocas do fogão. Tá? Gás queimando. E dois, segundo processo, a gente tem uma água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão lá do item 1. Tá? E aí, com relação a esses processos, o que podemos afirmar? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Ó, seguinte, para a gente entender isso aqui, ó. Toda vez, pessoal, que a gente estiver falando de questões envolvendo processos químicos, que falar em alguma coisa queimando, combustão, qualquer coisa, pode ter certeza que esse processo é um processo exotérmico, tá? Toda vez que a gente estiver falando em coisa queimando, em relação a queima dentro da química, é um processo exotérmico, libera calor. Beleza? Então, quando você lá acende a boca lá do fogão e está saindo fogo, ali é um processo que está ocorrendo o quê? Liberação de calor, tá? Então, ali é um processo exotérmico. E aí, o calor que é liberado, ele é absorvido por quem? Pela água dentro da panela, né? O fogo que está lá no fogão, e você coloca uma panela em cima com água dentro, aquela água que está dentro vai ferver por quê? Porque ela está absorvendo o calor que está sendo liberado pelo fogo lá do fogão, das bocas do fogão. Então, se ela está absorvendo, então a água fervendo aqui em uma panela é um processo endotérmico. Por quê? Porque ele está absorvendo a energia ou o calor que está sendo liberado lá do processo 1. Então, é como se o processo 2 absorvesse a energia que foi liberada do processo 1. Então, se o processo 2 absorve, então ele é um processo endotérmico. Então, a nossa resposta é o quê? A nossa resposta aqui é letra B. 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Todo mundo conseguiu entender aí? Entendi. Vamos lá. Essa outra questão que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Ao dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus. Então, eu tinha água a 25 graus, aí eu joguei cloreto de amônio dentro da água, formei a solução, e aí ela saiu de 25 e veio parar em 15. Aí ele pergunta, a transformação descrita caracteriza um processo do tipo. Primeira coisa, processo atérmico? Não. Processo térmico é processo que não tem variação de energia térmica. Então, isso é mentira, porque se a temperatura variou, você tem energia térmica variando. Tá? Então, é um processo atérmico, é falso. É um processo adiabático? Não, não é adiabático. Porque adiabático é um processo que não envolve variação de calor. E aqui envolveu-se variação de calor, então é falso. É um processo isotérmico? Não. Isotérmico, iso quer dizer igual. Térmico é calor, temperatura. Então, isotérmico é um processo que não tem variação de temperatura. Então, também é falso. Por quê? Porque teve variação de temperatura, não teve? A gente saiu de 25 para 15. Então, a letra C está errada. Então, o que sobra é a letra D e letra E. Beleza? O que sobra é letra D e letra E, para a gente responder isso aí. Já estou vendo as pessoas responderem letra D. Tem certeza aí que é letra D? Vou pedir para o Felipe Peixoto, para a Maria Sofia, abrir o microfone e tentar me explicar ou me convencer porque é a letra D. Me expliquem aí. Ou algum outro também que acha que é a letra D, quiser me explicar, eu aceito. Vamos lá, conversar. Aconteceu uma liberação de calor.
João Felipe digitou. Tem certeza? Palavras dele, não minha. Quem tá falando aí? Tiago. Ah. E aí, Thiago? O que tu acha? Já que é palavras deles, mas dele, o que tu acha? Mas... Cadê a Maria Sofia? Responde aí. se ele liberou o calor, a temperatura diminuiu. Aí, a Sofia digitou. Pode se observar também pela temperatura. Mas pode observar o que? Que perdeu o calor e a temperatura diminuiu. Dos 25 graus para os 15. Professor, Esfriou. uma fogueira é uma liberação de calor, né? É. E ela só aumenta a temperatura, né? Então quer dizer que não é essa letra daí que vocês estão pensando aí. Se é endotérmico, quer dizer que ele absorve o calor, então ia diminuir a temperatura, né? Ou eu tô falando Isso. bosta? Ah, então é endotérmico. Eu não, ó, seguinte, eu não posso liberar calor e diminuir a temperatura. Como é que pode isso? Verdade. Tá vendo aí, Thiago? Então, não, mas eu achei legal que a Maria Sofia e o Felipe responderam. Beleza, porque se você não tivesse respondido, eu ia ficar chateado, porque ainda bem que vocês responderam. Mas essa questão que é difícil, ela é um pouco chata mesmo. Porque no processo exotérmico, ou no processo endotérmico, o que acontece? Ele vai absorver o calor. Se ele absorve o calor ali do ambiente para aquela dissolução acontecer, porque é o seguinte, o cloreto de amônio se dissolver em água significa que ele liberou o calor. Se ele, significa que ele absorveu o calor. Se ele absorveu o calor, é porque para ele poder se dissolver, precisa que esse calor seja absorvido. Como ele absorve, ele vai absorver de algum lugar. Do lugar que ele absorveu, vai resfriar. Por que vai resfriar? Porque ele tirou calor para poder absorver, entendeu? Então, toda vez que você estiver lá no laboratório, pegar um becker, que é um recipiente, dissolver uma substância na água, você dissolver, aí você triscar lá no becker e você vê que o becker está meio gelado, pode ter certeza que aquele processo ali é endotérmico. Por quê? Porque ele retirou o calor das vizinhanças e absorveu para poder o processo de dissolução acontecer. Agora, se você dissolvesse lá uma substância na outra e pegasse no becker, o becker estivesse quente, o recipiente estivesse quente, pode ter certeza que o processo é exotérmico. Tá? Por quê? Porque ele liberou o calor para o ambiente. Aí você sentiu a sensação térmica ali na sua mão. Então, a letra correta aqui é a letra E. Alguém conseguiu não entender? Ou todo mundo entendeu agora? E aí, Felipe Peixoto e Maria Sofia, conseguiram entender? Concordar ou vocês não concordam? Falaram sim. Beleza. Então, vamos lá. Conseguiu entender? Deixa eu perguntar, o Cauê, a Laísa que entrou agora, Maria Clara, Nayane Brito, o Rick, todo mundo conseguiu entender aí, né? Salomão, Alessandro. Sim, todo mundo conseguiu entender. Beleza. Então vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai, a gente vai estudar a parte quantitativa, né? Porque a gente acabou de falar da parte que, na termodinâmica, que estuda os processos de liberação e absorção de calor. Só que alguém poderia perguntar, professor, mas como que ele vai medir o calor absorvido ou o calor emitido por uma reação química? Eles medem esse calor através de uma fórmula, tá? Então, aqui tem a parte assim, nessa parte conceitual. Que fórmula é essa? O calor, tá, de um processo, a quantidade de calor absorvido por uma substância ou emitida, é igual a massa vezes o C, que é uma constante, versus o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, toda vez que eu quiser calcular a quantidade de calor de um processo, é só eu pegar a massa versus um C versus ΔT, que é a variação de temperatura.
Aí alguém fala, professor, mas não entendi nada, me explica isso aí com calma. Beleza, vamos explicar com calma. Essas medidas de calor de um processo químico ou um processo físico é feita através de um recipiente ou através de um equipamento chamado calorímetro. O que é o calorímetro? Eu pego um recipiente fechado, isolado, tá? Recipiente, ó, recipiente, tampas isolantes, tá aqui. Aí dentro, eu coloco um becker, que é o recipiente, tá? Um becker, e coloco água dentro, tá? Então, é um becker com água de massa conhecida, tá? A massa de água conhecida. E aqui eu tenho um termômetro. Para que serve o termômetro? Medir temperatura, beleza? E aqui eu tenho um agitador térmico, tá? Então, vamos dizer que a gente pegou lá o item da questão anterior, né? Vamos dizer que a gente pegou aqui o cloreto de amônio, lá da questão, e dissolveu em água, dentro desse aparelho. Quando eu tenho aqui, só que antes de dissolver, eu vou fazer o quê? Vou medir logo a temperatura inicial, né? Só da água aqui dentro. Vamos lá, medir. Beleza. Digamos que eu medi a temperatura inicial lá e deu 25, né? Deu 25, beleza. Inicial, tá? É como se fosse nosso T0, ou TI inicial. Aí o que o cara fez lá no laboratório, o cientista? Ele pegou o cloreto de amônio, né? Ele pegou o nosso cloreto de amônio, que é o NH4Cl, é a fórmula do cloreto de amônio. Ele pegou o cloreto de amônio e jogou aqui dentro. Ó. Ele jogou lá dentro da água, tá? E aí ele pegou esse agitador elétrico. Para que o agitador elétrico, pessoal? É para ajudar a misturar cloreto de amônio e água. Ele fica lá mexendo no agitadorzinho. Tem essa ventoinha, na hora que você liga na tomada lá, o agitador elétrico, ela começa a rodar e ajuda a misturar as substâncias. E aí, aí demorou um pouco, o cara foi lá e mediu de novo no termômetro. Aí ele viu que a temperatura final... Quanto deu a temperatura final? TF. Deu 15. De acordo com o que a gente viu na questão, deu 15. Beleza? Deu 15. E aí o cara foi e falou assim, tá, agora eu quero medir a quantidade de calor que foi liberada aqui nesse processo de dissolução. O processo que eu joguei o soluto aqui, né, o soluto, o cloreto de amônio, dentro da água, se misturou e liberou um calor. Quero saber que quantidade de calor que foi liberada. Como que eu vou calcular? É fácil. É só você pegar a massa da substância que você jogou, o calor específico, que é a constante, e a variação de temperatura, ΔT. Se você fizer isso, você vai conseguir calcular a quantidade de calor envolvida ali naquele processo. Beleza? Então é isso. Aí a pessoa fala assim, professor, mas o que é esse C? Esse C é uma constante chamada calor específico. O calor específico é como se fosse o calor que cada substância tem. Toda substância ela tem um calor lá dela mesmo. Beleza? Coloquei a frequência ainda não, Elida. Então, toda substância tem o seu calor específico, tem a sua constante. E, então, o que significa o calor específico? O calor específico é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau a temperatura de 1 grama de substância. Então, aqui na tabelinha, a gente tem o calor específico de várias substâncias, ó, da água, do ferro e do alumínio. Vamos comparar só água, ferro e alumínio. Por exemplo, o calor específico da água é 4,18. O calor específico do ferro, 0,46. E o calor específico do alumínio, 0,92. Significa o quê? Que o calor específico da água é maior. Então, se o calor específico da água é maior, significa também o quê? Que eu preciso de mais calor para levar 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Beleza? Então, aqui é o nosso conceito das medidas da quantidade de calor. Então, toda vez que eu estiver usando essa fórmula aqui, eu vou precisar de quê? Da massa, da substância envolvida no processo que eu estou medindo o calor, do calor específico, que é uma constante, e vou precisar do ΔT, que é a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? Todo mundo conseguiu entender essa parte aí? O senhor pode repetir essa parte que não fala do calor específico? O calor específico, aqui dentro dessa fórmula, é uma constante, tá? Esse calor específico, o que ele significa? É o calor que cada substância tem. Toda substância vai ter um calor ali dela mesmo, beleza? E o que ele significa? Significa a quantidade de calor que é necessária para me elevar de 1 grau a temperatura de 1 grama de substância. Aí o cara fala assim, então quer dizer que toda vez que eu precisar elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de substância, vai ser essa quantidade de calor para elevar esse 1 grau, vai ser o calor específico? Sim, vai ser isso.
Aí você olhando aqui para minha tabela, você vai ver que a água, ferro e alumínio, eles têm calores específicos diferentes. Por que eles têm calores específicos diferentes? Porque o próprio nome diz que calor específico, então cada um tem o seu, beleza? Então a água tem 4,18, então significa que eu tenho que fornecer 4,18 joules, que é a unidade de calor, para aumentar 1 grau de 1 grama de água. Já o ferro não, o ferro só tem 0,46, então significa que eu tenho que usar 0,46 joules para aumentar a temperatura de 1 grau de 1 grama de ferro. Então, o calor específico do ferro é muito menor que o da água. Conseguiu entender aí ou não? Consegui. Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Que calor específico é uma constante e cada substância tem o seu calor específico respectivo, né? O próprio nome diz. Cada substância tem o seu calor específico, né? E é isso, é uma constante. Beleza? Então, agora, vamos ver como que usa essa fórmula, né? Porque não adianta nada o professor mostrar a fórmula e a gente não saber como é que usa. Então, vamos entender como é que usa aqui numa questão, beleza? Vamos prestando atenção aqui, ó. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus para 28 a temperatura de 2 kg de água? Então, o que acontece? Eu tenho um processo químico, tá? Eu tenho um processo químico, ou uma reação química, que eu estou medindo ela justamente com uma certa quantidade de água, com 2 kg de água. E ele quer saber qual é a quantidade de calor que vai ser liberado nesse processo químico, tá? Que informações eu tenho? Eu tenho a massa de água, eu tenho a temperatura inicial, a temperatura final, e tenho o calor específico aqui da água, que foi dado também, beleza? Então, os dados já estão aqui, ó. A massa, 2 kg de água. Eu não falei que precisa da massa, então já está aqui. Só que essa massa que a gente vai usar nessa fórmula, ela é sempre em gramas. Então, 2 kg vale o quê? 2.000 gramas. O C é o calor específico. De quem? Da água. Quanto que ele vale? 1. Vale 1. 1 caloria por grama por grau Celsius. Eu já vou falar sobre esse valor. E o meu ΔT é quanto? É a temperatura final menos inicial. Quem é a temperatura final? 28. Quem é inicial? 20. Quanto é 28 menos 20? É 8. Então, os dados estão aqui. De posse dos dados, o que eu faço agora? Escrevo a fórmula, né? Eu escrevo a fórmula. E a questão pede o quê? O calor, né? Pede isso. E aí, eu já tenho a massa? Tenho. Eu tenho C? Tenho. Tenho ΔT? Tenho. Então é fácil de calcular, é só jogar na fórmula. Ó. Joguei, né? Quem que é a massa? 2.000. Por quê? Porque é 2 quilos, só que eu quero usá-lo em gramas, então é 2.000. Vezes o C. Quem que é o C? Calor específico, ó. Tá aqui, ó, a questão deu, calor específico. Tá aqui. Quem que é o ΔT? Variação de temperatura. É o quê? Temperatura final mais temperatura inicial. Quem é a temperatura final? 28. Quem é a temperatura inicial? 20. Quanto é 28 menos 20? 8. Tá aqui 8. Multiplica. 2.000 vezes 1 vezes 8. Vai dar igual a quanto? 16.000. O quê? Calorias. Então, o calor que foi liberado vai ser o quê? 16.000 calorias. Conseguiram entender a questão aí? Sim. Sim. Alguém falou não aí? Fala, se não tiver falado não, fala, vou escutar aqui. Eu creio que todo mundo entendeu. Sim, tá todo mundo digitando sim no chat. Enquanto a gente passa para o próximo tópico, eu já vou lançar aqui a frequência, antes que eu... Enquanto eu estou me lembrando, né? Porque senão depois você esquece. Então, pessoal, já está aí a frequência, todo mundo de vocês preenche. Quando vocês preenchem aí, eu vou... vou passar para o próximo slide, depois eu vou beber água.
Então, vamos lá. Pessoal, agora a gente vai falar das unidades de energia, tá? Dentro da termoquímica, a gente vai falar de duas unidades. A unidade chamada Joule, tá? A unidade chamada Joule, que é um J, tá? Um J. E a unidade chamada caloria, que a gente representa por cal. Beleza? Qual a diferença? O Joule é a unidade oficial do nosso Sistema Internacional de Unidades. Então, nos livros, nos artigos científicos, nos laboratórios, nos trabalhos, todas as medidas de calor, de energia, vão estar em Joule. Já a caloria é um sistema que mede a unidade de energia antigo, mas que ainda é usado em alguns casos, principalmente lá naquelas partes de nutrição, né? As informações nutricionais, que são as informações energéticas dos alimentos, lá vem tudo em calorias, né? Todo mundo sabe, né? Perder caloria, lá tem 50 calorias, todo mundo sabe. Então, as unidades de energia que a gente usa muito é joule, caloria. Como não existe muito uma regra de hora que eu vou usar uma, hora que eu vou usar outra, é interessante você saber transformar de uma para outra, né? Não existe regra de quem que eu vou usar, a hora eu uso caloria, a hora eu uso joule. Então, é interessante que a gente saiba transformar uma na outra. Como é que eu vou transformar uma na outra? Vai ser sempre fazendo uma regra de 3. Por quê? Porque 1 caloria vale 4,18 joules, tá? Então, essa relação aí, se você tiver com um caderno, com um celular, qualquer coisa, gravem ela ou tirem uma foto, tá? A gente vai precisar. Sempre, porque 1 caloria é igual a 4,18 joules, beleza? Muitas vezes também, a gente representa o joule em quilojoule, tá? A gente representa o joule em quilojoule. O que quer dizer o quilojoule? Aqui, ó, quilojoule. Quer dizer o quê? Quer dizer que toda vez que aparecer 1000, que der uma quantidade de energia muito grande, tipo 1000 joule, vai ser tipo 1000 joule, eu posso chamar esse 1000 joule de quê? Só de 1 quilojoule, tá? Por quê? Porque o quilo, o prefixo quilo, vale 10 elevado a 3, né? Vale 10 elevado a 3, ou vale 1000, né? Todo mundo sabe, né, que 1000 gramas vale o quê? 1 quilo, né? Então, é a mesma ideia lá, 10 elevado a 3. Então, toda vez que aparecer uma energia muito grande em joule, eu posso transformar para quilojoule. É só o quê? É só você deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda e já transforma automaticamente em quilojoule. Ou dividir por 1000, também já transforma automaticamente em quilojoule. Tranquilo? Para a caloria é a mesma coisa. Eu tenho, às vezes, umas medidas que estão em 1000 calorias, né? 1000 cal, né? Medidas que estão em 1000 cal. E aí eu quero transformar ela para quê? Para calorias. Então, 1000 cal vai ser o quê? 1 quilocal. 1 quilocalorias. Por quê? Porque o K vale 1000. Beleza? Todo mundo entendeu essa transformaçãozinha básica aí, não entendeu? Entendi. Sim. Então, toda vez que eu quiser transformar, é só jogar a vírgula o quê? Para a esquerda ou dividir por 1000. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui, ó. Essa resposta aqui, ó. Essa resposta. Eu quiser transformar ela deu 16.000 cal. O que eu faço? Eu vou só dividir ela por 1000. Se eu dividir ela por 1000 aqui embaixo, ó. Se eu dividir ela por 1000, vou transformar ela em quilocal, ó. Dividir ela por 1000, ó. Coloquei o 1000 aqui embaixo, ó. Quanto é 16.000 dividido por 1000? É só cortar 0, 0, 0. Vai virar 16 dividido por 1. Quanto é 16 dividido por 1? 16, né? Então vai ser o quê? 16, o quê? Quilocal. Então, 16.000 calorias é a mesma coisa que 16 quilocalorias. Beleza? Fiz a transformação. Certo? É só dividirmos por 1000. Ou também seria jogar a vírgula para a esquerda, né? Porque 16.000 quilocal é isso aqui, ó. É 16.000 calorias. Pode ser escrito assim, ó. 16.000, né? E eu jogo a vírgula o quê? 1, 2, 3. Quando eu jogo a vírgula 3 vezes para a esquerda, transformei em quilocalorias também. Tranquilo aí? Existem essas duas alternativas, certo? E aí, vamos voltar de novo para a nossa relação de calorias para quilojoule, né? É só... aqui tem um exemplo para a gente ver como é que faz. Por exemplo, o cara pergunta na questão, ele pergunta quantos joules corresponde a 500 calorias. E aí, como é que faz para resolver? É só lembrar aqui da relação, ó. Lembrou aqui da nossa relaçãozinha bonitinha, ó? Aí você coloca essa mesma relação aqui numa regra de 3, né?
caloria vale quantos joules? 4,18. Então, 500 calorias vai valer quanto? X. Aí você faz um produto cruzado aqui, ó. Produto cruzado vai ser o quê? 1 vezes X, X. 4,18 vezes 500 vai dar 2.090 joules. Então, 500 calorias valem 2.090 joules. Ou você faz a transformação aqui e divide por 1.000, vai valer também 2,09 kJ. Deixa eu voltar aqui para o chat. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Beleza. Pessoal, vocês conseguiram entender essa parte aqui? Sim. Todo mundo conseguiu entender aí? O Cauê, o Salomão, o Rick, a Maria Sofia, quem mais que está aí? A Nayane, o Alessandro, Felipe Peixoto, a Hélida Valéria, todo mundo, né? O Álvaro perguntou se tem centijoule, milijoule e outros. Tem, Álvaro, existe sim, só que não é muito comum. A gente não usa muito nem na física nem na química. A gente usa sempre o quilo e a gente usa sempre o quilo. Por que, Álvaro, que a gente usa sempre o quilo? Porque geralmente a quantidade de energia que é liberada ou absorvida nas reações são quantidades grandes, entendeu? São quantidades grandes. E aí ela está geralmente acima de 1.000. E aí é mais fácil você usar o quilojoule. E aí, quando eu estou lá trabalhando com átomo, que já as quantidades de energia lá são bem pequenininhas, aí os caras, os físicos e os químicos, eles não preferem trabalhar com joule nem com quilocalorias. Lá eles já trabalham com electrovolts, que é para quando você estiver medindo energias bem pequenas, entendeu? Então, existe, mas não é muito usado. Beleza aí? Certo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje era basicamente isso, tá? Uma introdução ao estudo da termoquímica, certo? A gente teve já aula nessa terça, então hoje era a nossa segunda aula só para completar, certo? E aí, o que vai acontecer? Hoje ainda já vou colocar essa gravação aqui para vocês revisarem e já vai ter um vídeo novo falando já do prosseguimento do conteúdo, já falando sobre outra parte da termoquímica. Então, mais uma vez, não deixem para assistir vídeo quando tiver exercício. Já assistam alguns vídeos para ficar com o conteúdo em dia. Tá? Então, eu espero que vocês acompanhem os vídeos. Continuem estudando aí. E... será que a internet quer? Não. Continue estudando. Qualquer dúvida, me escrevam. Tirando dúvida. Beleza? Quem mais quer falar? Sim, para quem não tá, não sei se tem alguém chegando agora ou quem faltou, eu vou disponibilizar a gravação da aula lá. Beleza? Não sei se o Arthur está chegando agora, mas eu vou estar disponibilizando lá e vai dar certo. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo. Quem quiser já pode ir pesquisando aí mais sobre termoquímica na internet. Tá? Então, até a próxima, se não tiver ficado nenhuma dúvida. E eu vou estar postando mais vídeos no nosso conteúdo hoje ainda. E amanhã também, né? Porque amanhã é sábado letivo. E eu vou estar postando conteúdos aí, tá? Então era isso. Era isso na nossa aula de hoje. Forte abraço a todos vocês aí. Tenham um bom dia e valeu.